crianças, bom dia, paz do Senhor. Vocês estão bem? Eu espero que sim, crianças. Crianças, hoje nós estamos em mais uma aula bíblica, né, da escola dominical, e nós vamos retomar aquela lição que nós aprendemos domingo passado. Domingo passado nós tivemos a história e hoje a gente vai tirar algum aproveito, né, daquela história. Vocês lembram, criança, que na aula anterior nós falamos de uma pessoa, embora fosse muito pequeno, né, mas ele ouviu a voz de Deus, ele ouviu o chamado de Deus e ele obedeceu. Ele era pequeno. Vocês lembram quem que era? Exatamente, criança, Samuel. Samuel, ele era pequeno e ele ouviu a voz de Deus. E essa história, criança, de Samuel aconteceu há muito tempo atrás, muitos anos atrás, muito, que foi muito antes de Jesus. E será que essa história acontecendo há tanto tempo atrás, será que tem valores que nós podemos aprender com essa história? Nós vamos ver agora, hein? A partir de agora, fiquem atentos. Então, crianças, vamos começar primeiro por Ana. Lembra de Ana? Ana, ela foi uma mulher muito corajosa. Por quê? Porque ela pediu para o Senhor que o Senhor desse para ela um filho, que ela não podia ter filho. Vocês lembram disso? E por que ela foi corajosa? Porque ela fez uma promessa. Ela falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver ele na tua casa. Assim que ele tiver uma idade que ele já tenha terminado de mamar, tudo, eu vou deixar ele lá na sua casa para te servir, para aprender a te servir. Então ela teve coragem de devolver aquilo que o Senhor deu para ela. E crianças, pensando nisso, a gente tira aí que às vezes a gente tem coisas em casa, né, que estão boas, né? Temos um brinquedo lá que ele está perfeito, mas a gente nem lembra que ele existe, que está lá dentro da gaveta. E aí a mamãe fala assim: vamos doar isso na igreja, vamos ajudar no talento, vamos... O que a gente faz? Ah, não. Isso daí tá perfeitinho, tá bom. Como se de repente o que nós deveríamos dar para as pessoas é aquilo que não tá bom. E tá certo isso, criança? Não está certo. Nós temos que ofertar ao Senhor aquilo que é melhor, né? Embora a gente não use, a gente não tá brincando, mas tá o melhor. Não vai dar aquela coisa bagaçada, tudo quebrado, não, que Deus também não gosta. Dá o melhor. Entrega, dá com alegria, seja feliz quando você tem essa atitude, porque você também dá com aquele coração contrito. Ah, tá bom, dá, eu não queria dar. Deus também não gosta, ele fica triste, criança. A gente tem que fazer as coisas para o Senhor com alegria, com vontade de fazer, com prazer de fazer. E aí Deus nos abençoa com essa atitude. Então, Ana, corajosa, devemos ser corajosos, né? Assim como foi Ana. Depois, criança, quem é esse aqui? Samuel, né? E Samuel, criança, o que a gente pode aprender com ele? Samuel, ele teve um chamado, né? Deus chamou Samuel e conversou com ele de uma forma muito especial. Vocês lembram? Deus falava: Samuel, Samuel, lembra disso? E ele falou: eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve. Foi isso que Samuel fez. E hoje, o Senhor Deus também tem falado conosco quando nós lemos a Bíblia, a palavra do Senhor. E às vezes, criança, a gente lê e a gente não quer, né, obedecer aquilo que a gente escuta, né? A gente lê a Bíblia, ouvimos um pastor falar, o pregador, o professor na escola dominical. Será que era só com Samuel que Deus falava? Não, Deus fala conosco. Nós temos que ouvir a voz de Deus. E ele era obediente. Samuel demonstrou ser obediente quando fez o que ele mandou, né? Ele fez. E você? Será que você é obediente, criança? Será que vocês têm obedecido aos pais, aos professores, né? Às pessoas mais velhas, né? Ou será que a gente não gosta de obedecer? Crianças, em Hebreus 13:17 diz assim, vamos lá ler todo mundo junto? Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei aos vossos guias e sede submisso para com eles. Então, os guias nossos são aqueles mais velhos, aqueles mais experientes. Então, a gente tem que ser
obediente. Como Samuel foi. Obedecer. Deus gosta que nós sejamos, então, obedientes. Samuel foi um menino que ajudou muito na casa de Deus. Muito. E as crianças também podem ajudar na casa de Deus. Podem ajudar recebendo os visitantes, podem ajudar com a professora para guardar as coisas quando termina a escola dominical, né? Quando está no cultinho à noite. Pode ser, criança, a gente pode ajudar em tudo. A gente pode ajudar até na limpeza da igreja quando as irmãs estão lá reunidas. A gente pode pegar pá, pode pegar o saquinho do lixo, pode fazer um monte de coisa. Então, crianças, vamos ser obedientes, porque Deus gosta das pessoas que fazem para Ele com alegria. Tudo que nós podemos fazer, façamos com alegria. E Eli, criança? Lembra de Eli? Olha aqui o Eli. Ele era quem? Ele era o sacerdote. Ele trabalhava na casa de Deus. E foi Eli que instruiu tudo que Samuel sabia. Tudo que Samuel, quando cresceu, praticou, ele aprendeu com Eli. Então Eli, ele ensinava ao povo o quê? A palavra de Deus. Que alegria, né? Estar na casa de Deus, ensinando, tendo conhecimento. Era o que Eli fazia. Criança, vamos ler em Salmos, capítulo 100, versículo 2, que diz assim, ó. Servir ao Senhor com alegria. Então, crianças, nós não devemos nunca faltar alegria para servir ao Senhor. Não faça com o coração contrito. E se tiver, criança, assim, eu não quero, ora, pede para o Senhor tirar isso do coração, tá bom? Deus não gosta que a gente faz as coisas forçadas. Eu vou fazer. Não, porque a gente nem é abençoado, Deus não está recebendo, entendeu? A gente tem que fazer com alegria, com vontade. E Deus nos abençoa, tá bom? Crianças, vamos lá ver outra palavrinha que a gente pode aprender na aula passada. É isso aqui, ó. Trabalho. Que tipo de trabalho você acha que Samuel fazia na casa de Deus? Pensa aí, o que será que Samuel fazia? Samuel estava aprendendo com o sacerdote Eli. E vocês acham que tipo de trabalho os sacerdotes fazem? O sacerdote, criança, ele ajudava o povo daquela época lá a adorar a Deus, a entender qual era a vontade de Deus. Então eles ensinavam, né? Era um trabalho ali que eles faziam com prazer, né? Eles instruíam o povo. Se eu lhe perguntasse em que profissões, quais profissões, né, vocês gostariam de trabalhar quando crescer, o que vocês diriam? Eu imaginei que vocês devem estar pensando, eu gostaria de ser médico, eu gostaria de ser professor, eu gostaria de ser juiz, eu gostaria de ser advogado, eu gostaria de ser um aviador. Eu não sei, criança, deve passar um monte de coisa na cabeça de vocês, né? Mas, criança, todas essas profissões nós podemos fazer com prazer para adorar a Deus, tudo isso. Você tá lá, você é um médico, né? Você entrega aquele paciente na mão de Deus e faz com prazer. Senhor, tá aqui, vamos fazer, né? Você tá pilotando um avião, Deus vai na frente, guia esse avião. É assim, criança, a gente pode tudo fazer para servir a Deus, tudo para adorar a Deus. Mesmo não sendo um pastor e um missionário, viu? Não precisa ser pastor e missionário. A gente sendo servo, a gente pode fazer tudo e de forma que a gente sirva a Deus, de forma agradável. E profeta? O que será, criança, que vocês, quando falam em profeta, o que vem na cabeça de você? O que será? Os profetas, nos tempos bíblicos, eles transmitiam a palavra de Deus ao povo. Então era assim, criança, Deus vinha, igual Deus fez com Samuel, falava para o profeta o que o profeta tinha que falar para o povo. E Deus falou para Samuel o que ele tinha que falar para Eli, que era o sacerdote da época. Lembra disso? E é isso que o profeta faz. Samuel, criança, além de sacerdote, né, que ele aprendeu com o profeta Eli, ele era um profeta. É um trabalho, né? Ele aprendeu com Eli e aí ele também foi um profeta. E Deus abençoou ele. Ele falava tudo, criança. Tudo que Deus falava para Samuel, tudo. Ele transmitia ao povo. Que era isso que Deus queria. Ele era uma pessoa obediente. Criança, Samuel,
Ele era respeitado, será que por quem vocês imaginam, né? Tem o respeito também. Ele era respeitado, criança, por todo o povo daquela época. O povo de Israel reconheceu o chamado que Samuel tinha, que Deus falou com ele desde quando? Desde pequeno. Lembra? Em 1 Samuel, capítulo 2 e versículo, vamos ler junto? 1 Samuel, capítulo 2 e o versículo 18, que diz assim: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. Então ele ministrava sendo menino, e com isso o povo começou a respeitar Samuel, porque ele via que a palavra era do Senhor, era o Senhor quem estava falando na boca de Samuel, e o povo reconhecia isso, criança. Então isso é uma das qualidades que Samuel tinha, né, de levar as coisas de Deus a sério. Ele tinha o respeito, ele levava as coisas de Deus a sério, e com isso ele tinha o respeito das pessoas. Nós também podemos ser reconhecidos por Deus, criança, né? Nós também podemos ser reconhecidos por Deus e pelas pessoas que nos chamam, quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente faz as coisas de Deus a sério, com vontade. Lembra disso. Lembra de quando você for falar de Jesus com um amiguinho, não fala dando risada não, você fala assim: Jesus é o meu salvador, Jesus é quem me perdoa, Jesus é quem vai me levar para o céu. Fala sério, ele vai dar risada de você, você fala isso. Sabe o que vai acontecer? Ele vai ver que você está falando sério, vai falar assim: olha, é mesmo, tem um Deus que ele faz essas coisas, e vai querer ir na igreja também, viu? Vai falar: eu também quero ir na sua igreja. E vai, criança, pensa nisso, você vai ter o respeito das pessoas quando você leva as coisas de Deus a sério, não faz brincando, faz sério, tá? Pensa nisso, criança. Crianças, essa era a aula que eu queria trazer para vocês, embora seja uma aula reduzida, porque o celular, às vezes, criança, ele transforma essa aula num vídeo muito pesado. Mas era isso que eu queria falar para vocês. Vocês têm que aprender a trabalhar na casa do Senhor, né? A ter o dom da profecia, né? De ouvir as coisas que Deus fala e ser obediente, criança. A obediência, o Senhor se agrada muito. Seja obediente, que Deus vai abençoar a vida de vocês, tá bom, criança? Um beijo para cada um e Deus abençoe vocês, tá? Amém.